Olá, você que nos ouve ou nos assiste, que nos prestigia com a sua audiência. Primeiro episódio gravado no ano de 2020, não é? A gente vai falar de como colocar os planos em prática. Tipo, agora vai. Vamos falar aí. Eu vou pedir para os meninos começarem. Ivan, por que as pessoas prometeram tanto? Você já deu um spoiler, como está na moda dizer, que a gente se acha poderoso, está com a família, um momento mágico. Por que no dia, primeira semana efetiva do ano de 2020, a maioria das pessoas não fez as mudanças que se prometeram? Legal. Começa por um entendimento muito simples. A gente vive no estéreo, né? A gente vive o tempo todo entre aquela pessoa que a gente é e aquela pessoa que a gente deseja ser, deseja se tornar, que a gente pode se tornar. A gente vive no estéreo. Além disso, eu acredito que metas de ano novo, elas têm muito cara de promessa, sabe? Elas têm muito cara de promessa. E promessa é um troço que vem com uma espécie de um juramento de prestação de contas, né? E nesse sentido, a hora que a gente está afirmando para a gente mesmo, a gente está envolvido no pensamento mágico, né? A gente está envolvido naquela ideia de que uma vez que a gente afirma as coisas, a gente está mais perto ou quase lá, né? E isso, de novo, você pontuou bem aí, quando a gente deixa para fazer essas promessas ou para trazer na cabeça essas promessas no momento aí de celebração, no momento de fogos estourando, no momento de virada de calendário ou em qualquer celebração, quando a gente deixa para trazer isso para a mente, a gente está muito influenciado pelo momento mágico, né? Por aquela coisa. Então a gente faz fantasias e de verdade, você me fez uma pergunta que eu, assim, depois desse preâmbulo, eu posso te responder. Não sei se isso resolve para todo mundo, mas eu posso responder assim, é porque, na verdade, existe um terceiro personagem aí, não é só quem a gente é e quem a gente deseja ser, quem a gente vai deixar para trás, né? E essa é a brincadeira, né? Ao invés de fazer promessa, a gente tem que quebrar as promessas. Esse é um negócio, parece bobo eu falando, mas eu não sou um cara muito, eu não topo muito com regra, muito menos regra que eu imponho a mim mesmo. Então, eu, sim, com toda a minha experiência como personal, com as minhas inúmeras, sei lá quantas certificações em coaching, o estudo do comportamento humano, eu por algum tempo acreditei que podia ser escrevendo, que podia ser, e apliquei isso muito, muito em muita gente, né? E lidei com esse tipo de conversa que a gente está tendo agora no comecinho do ano. As pessoas dizem, pô, mas no final do ano passado eu estava tão empolgado, eu estava tão energizada, eu tinha certeza que era isso que eu queria, né? E a real é que assim tem algo que a gente precisa reconhecer que é a nossa parte mais honesta. Para a maioria de nós, a parte mais honesta de nós quer maratonar Netflix, quer comer pra caramba, não quer fazer exercício. Essa é a parte mais honesta. E a gente fica, quando a gente faz uma promessa, a gente fica muito. A gente não honra muito essa parte honesta e a gente fica muito seduzido pelo eu otimizado, pelo eu melhorado, pelo eu do futuro. E, de verdade, o que precisa acontecer é de deixar algumas coisas para trás, principalmente as histórias que a gente se conta, né? Aquelas histórias assim que já estão ultrapassadas, que já estão, já não nos servem mais, né? Muito claro para mim, para fechar esse papo aqui, para fechar minha participação nesse momento, muito claro para mim que o que dá para ser feito em termos de acompanhamento, para além da técnica, né? Para além de nós, personal trainers, para a gente dizer para as pessoas, senta, levanta, dá a pata, rola, 10 dessa, 20 daquela, desse jeito aqui, com as costas não sei como e tal, para ir além da parte técnica, o que a gente realmente pode fazer é, de alguma maneira, no encontro que a gente tem com as pessoas, seja ele um para muitos, presencial ou virtual, é fazer com que as pessoas saiam daquele encontro com a narrativa que elas trouxeram um pouquinho modificada. Principalmente quando a gente fala de desejos, né? Substituir
substituir a promessa, substituir a meta, o plano, por uma declaração de desejo, aí me parece bem legal, sabe? Promessa é, eu tenho que, eu vou não sei o que, no dia tal eu vou fazer não sei quanto, e todos os dias, e não sei o que. Isso é promessa, né? Desejo é diferente. Desejo é eu quero aquilo, eu gostaria que fosse assim, né? E aí a narrativa muda. Quando muda a narrativa, muda a história e pode mudar a experiência. E aí, Andressa? Acho que uma coisa interessante a se falar disso também é que quando as pessoas fazem muitas promessas, parece que elas são feitas para serem quebradas, parece que são feitas para serem inatingíveis, né? Não são fáceis de se alcançar. Ai, mas eu prometi que eu ia fazer o impossível. A pessoa sempre escolhe aquilo que é muito difícil ou um passo muito grande, porque já que é uma resolução de ano novo, tem que ser uma mudança drástica. E, no fim das contas, o hoje e o agora é o que a gente tem certeza, é o que existe. Então, a gente tem que pensar em mudar hoje, mesmo que seja no baby steps, bem pouquinho. Eu mesma comecei a minha resolução que eu tinha dito, e assim, dia 31 eu estava lá me exercitando com o meu aparelho de polia lá e cabo, sozinha, no interior. Fiquei toda quebrada, que fazia tempo que eu não fazia, e a prova disso foi, assim, 3 dias depois, eu com dor no tríceps. Imagina, que absurdo. Exatamente, mas começado está. E assim, de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo. Tem uma lesão, trata, olha, observa, vai com calma, mas o devagar e sempre é normalmente, assim, certeiro. A gente não tem como falhar se for dessa forma. Muito bem. Eu gosto muito da ideia de prometer pouco. As pessoas prometem muito e tendem a, invariavelmente, se boicotarem, porque é muito longe do que elas são, né, Ivan? O cara da psicologia que eu gosto, Viktor Frankl, ele fala que a gente fica sempre entre uma tensão entre quem a gente é e o que a gente gostaria de ser, que tem a ver com os desejos, e quem a gente é e quem a gente poderia ser. A gente sabe que pode, mas não faz. Eu posso ser mais magro, mas não emagreço. Posso ser mais ativo, mas não sou ativo. Eu posso ser mais produtivo e não sou produtivo. Posso ser mais carinhoso, não posso. Eu deveria ou quereria, enfim. Então, escolhe uma coisa para mudar. A minha dica prática é escolhe uma coisa. Porque se você coloca 10 coisas na sua geladeira, você perde o foco. E aí vale trazer o aspecto da pressão, não é? Quando a gente aperta uma parte do corpo, a gente tem uma força X. Se a gente diminui a área, só a pressão aumenta. Então, uma coisa de cada vez. Tem um conselho antigo lá, o bate-papo com Saturno de Souza, um dos primeiros episódios, que ele fala disso, mude um hábito de cada vez. Então, escolhe o que é mais importante. Eu desejo que seja o sedentarismo que você resolva abandonar. Se não for o sedentarismo, qual vai te levar mais para perto de um estilo de vida bacana? Talvez seja comer melhor, abrir mão de algumas comidas, mudar o estilo alimentar, marcar nutricionista, mas mude um hábito para conseguir fazer com que os outros venham na sequência. Para finalizar aqui, eu gosto de dar o exemplo de quando você vê uma pessoa que já sabe natação, ela está fazendo nado de crawl, e ela está com a cabeça torta, o braço está cruzando e a perna está tesourando. Às vezes, você só corrige a cabeça e melhora tudo. Você tem uma ação e melhora várias outras coisas. E para passar a palavra em definitivo aqui para o Ivan, fazer a segunda rodada, às vezes a pessoa tem que ter uma percepção errada do que ela tem dela própria. A pessoa faz o nado de costas cruzando o braço, mas ela acha que está reto. Você fala para ela imaginar que está afastado e aí ela coloca no lugar certo, porque a percepção dela naquele momento está errada. Fala aí, Ivan. Esse é um belíssimo tipo de feedback técnico. E para falar isso, eu tenho que reconhecer que você tem muita experiência na leitura, né? A leitura técnica, a experiência técnica dá para a gente essa fluência, esse tipo de feedback. Gostei também de você falar
né? A mesma coisa, assim, você disse em outras palavras. Eu me lembrei que uma característica humana, que ela está colocada em todas as boas teorias de comportamento humano, é a ambivalência. Eu tenho vontade, mas eu não tenho coragem. Eu tenho coragem, mas eu estou sem energia. Eu tenho todos os recursos, mas não tenho tempo. Eu tenho tempo, mas eu estou cansado. Eu não deveria, mas eu faço. Ou eu deveria, mas eu não faço. A gente vive na ambivalência. Isso é um ponto bastante importante da gente reconhecer, porque muito do que se deseja a respeito de qualquer processo de mudança, principalmente no caso do exercício, é linear. O desejo é linear, o desejo é eu começo e eu não paro nunca mais, né? E nesse sentido, eu queria pontuar uma coisa que eu acho, que eu já trouxe aqui alguns meses atrás, de que eu não acho ruim a estratégia. E veja, nesse sentido, tem alguma coisa aí que é personalizável, customizável. Não é tanto quanto a gente imagina, mas tem algo de customizável. Não acho ruim a estratégia de prometer pouco. Não acho ruim. Mas eu me lembro aqui de que muito do que eu de verdade aprendi é que a expectativa tem que estar sempre lá em cima, né? Se a gente falar, por exemplo, sei lá, acho que eu trouxe esse mesmo exemplo aqui. Se a gente falar de Alcoólicos Anônimos, o objetivo é a abstinência total, independente se isso vai ser fácil ou difícil, ou se vai ter recaídas no processo, mas o objetivo é a abstinência total. Se a gente está pensando em alguma coisa que a gente deseja, né, que a gente, putz, é muito bom poder desejar, porque poder desejar significa que você ainda não precisa, tá? Isso é um negócio importante de pontuar, né? Às vezes o indivíduo deseja emagrecer, mas ainda não precisa emagrecer, porque talvez não tenha problema de saúde nenhum associado, talvez não tenha nenhuma dor além do fato de estar acima do peso e tal. Então, poder desejar é bom, porque significa que você não precisa. A hora que você precisa, é uma outra dose de energia que vem, às vezes é uma dose cavalar que vem e que impulsiona a gente para a mudança. O que eu tenho muito claro aqui é que a gente tem uma espécie de relação muito criminosa com aquelas partes de nós que fazem com que a gente se envergonhe. Então, nesse sentido, de novo, legal prometer pouco, porque se o acordo que você fez com você mesmo no espelho, na cama, no ano novo, foi uma coisa pequena e você já cumpriu, você não tem essa relação, você não está lidando com essa parte que te envergonha com você mesmo, com você mesma. Porém, eu sei que o grande barato é lidar com a frustração. Se a expectativa é elevada, não é tão fácil atingir. Significa que muitas recaídas podem acontecer, muitas vezes a gente não vai chegar lá. Então, o lance não é baixar a expectativa. Se 2020 é o teu ano de fazer exercício, é o teu ano de fazer exercício. Independente se você vai fazer todos os dias como você está colocando, ou se você vai ter recaídas todos os dias, né? Você vai ter desculpas para todos os dias. Então, o grande barato é lidar com a frustração. O grande barato é olhar mesmo e assumir que dentro de nós mora uma preguiça enorme, dentro de nós mora alguém que, se puder driblar aquela academiazinha, se puder fazer uma coisa, né? Se puder ter um recurso mais rápido, isso é importante, é trocar um pouco o eu tenho que por eu gostaria que fosse, eu desejo que fosse, eu quero ser assim. Porque se parte do desejo, parte de um lugar diferente do que parte a promessa, do que parte o juramento, né? A prestação de contas que você tem que fazer com você mesmo. O desejo é um caminho interessante para isso. Desejar essa vida, desejar esse novo você, ou esse você um pouquinho diferente, né? E lembra que tem coisa que fica para trás. Antes de pensar o que você quer ser, pensa o que você vai deixar para trás. É o trabalho, é aquela hora chata que você está... Sei lá, pensa o que você pode deixar para trás. Pensa que promessas que você fez lá atrás você pode quebrar hoje. E o quanto que você não está se amando fazendo isso, né? Uma escolha de você cumprir com um desejo para você se tornar melhor, ou para você se tornar mais saudável, para você se tornar menos sedentário, qualquer que seja a escolha, você ter isso em mente, que é para você se transformar, largar para trás uma casca, né? Aquela coisa que você não estava muito contente em ter, e passar a assumir, né, uma outra face para essa nova
nova fase, uma nova oportunidade de você se amar mais e se sentir melhor consigo mesmo. Muito bom. Eu gosto de salientar quando a gente vai falar desse tipo de coisa de início de ano, que as academias middle marketing, aquelas de preço médio e as mais baratas, costumam ter o melhor mês de venda do ano em janeiro, porque as pessoas prometeram e não estão viajando. As academias high-end, ou aquelas mais caras, mais chiques, costuma ser agosto, março, algumas têm um mês de vendas muito bom em janeiro também. O que quer dizer que as pessoas dão esse passo, né? A procura por personal trainers aumenta, por planilhas à distância, e acho que vale a gente dar uma ajudinha bem prática, no sentido de, já tentou academia, não deu certo. Vou falar de alternativas, tá? Já tentou personal, não deu certo. Já tentou aplicativo, não deu certo. Já tentou planilha à distância? Já tentou uma academia diferente? Procura alguma coisa que você ainda não conseguiu fazer e joga para trás o preconceito. Exemplo, musculação é mais eficiente que dança, é verdade. Do ponto de vista do envelhecimento, é um fato. Agora, se você não vai, ela é muito mais ineficiente do que a dança que você vai. Então, o que importa mais, existem estudos comparando a quantidade de horas até uma lesão no CrossFit, que é menos de 1/3 do que na musculação tradicional. Ou seja, você vai se machucar mais fazendo CrossFit do que a musculação. Segundo esse estudo, um estudo aqui bem dirigido, mas ainda um só. Tá bom, então não vai fazer CrossFit? Poxa, se você já tentou musculação e não foi, o CrossFit é uma febre, as pessoas vão lá e entram numa comunidade, é quase uma seita, uma religião aquilo. Experimenta. Tem lugar que é hiper competitivo, é só pesão, mas tem lugar que não. Tem lugar que é muita técnica, muito educação de movimento. E como são poucos movimentos e você tem a maior parte da aula aprendendo o movimento e tem 10 a 15 minutos da parte forte, pode ser uma alternativa. Não estou aqui fazendo propaganda do CrossFit, estou dizendo, procure alguma coisa que você ainda não tentou. E tira os preconceitos. Por que não dança? Por que não CrossFit? Por que não natação? Por que não hidroginástica? A hidroginástica é para gordinho, para idoso e para grávida. Também, mas não é só para isso. O Ney Matogrosso é um declarado praticante de hidroginástica, está aí com 70 e poucos anos e muito bem fisicamente. Será que a modalidade é tão ruim assim? Acho que vale experimentar algumas coisas. Estou aqui com foco no dar o show no sedentarismo. Manda lá, Ivan. Você pontuou uma coisa interessante, que muita gente busca recurso, né, para atingir o que quer que precisa, o que quer que desejou, planejou, meta, promessa. Muita gente busca recurso. E quase nenhum dos recursos que existem disponíveis no mundo estão preparados para dizer para as pessoas que o melhor recurso está dentro delas. É muito difícil você esbarrar numa instituição, num profissional que honra o recurso interno, né? Olha, essa aqui você desenhou aí com excelência, eu sou fã de muitas das coisas que você falou aí, algumas já pratiquei bastante. Você desenhou aí uma lista de propostas e etc., mas que me parece, até onde eu sei do mundo, principalmente do mundo dos business que oferecem serviços para resolver a questão do sedentarismo, ou para ajudar a resolver, é assim, ó, é meio que ou você entra na nossa onda ou você procura outra, né? Dificilmente as instituições estão preparadas para trazer. Claro que eu entendo que isso tem assim inúmeros contingentes. Claro que o espaço físico que se desenha, a metodologia na qual se acredita, o DNA do negócio, o DNA do dono, o mainstream, a aposta de mercado, do que quer que seja. Eu entendo todas essas coisas. Mas é aquela ideia de que se a gente está falando, então, para quem está pensando em sedentarismo, a gente não pode deixar de avisar, não pode deixar de falar. O recurso que você mais precisa está dentro de você, mas qual é esse recurso? É a ativação de um estado mental
emocional que considera os seus desejos, que considera aquilo que você realmente quer fazer, né? E eu sei que quando a gente fala de desejo, o desejo do sofá, ele é tão poderoso quanto, e muitas vezes mais poderoso do que o desejo de estar mais magro, de estar fisicamente ativo, de baixar o colesterol. O desejo do Netflix, mas é aí que a conversa fica legal, porque essa conversa acontece para dentro, ela não acontece na estrutura, né? Ela não acontece na tribalização, na comunidade. A gente sabe que muitas, aqui eu não vou ser tão específico quanto o Guilherme, a gente sabe que muitas propostas de empresas para ginástica, para exercício físico, elas são violentamente tribalizadas, né? Elas não são para qualquer um. Não são para qualquer um. Eu não digo para qualquer um na questão do esforço físico, porque, pelo amor de Deus, 2020, você tem que saber que se você está fazendo exercício e está pensando em doer, está pensando em passar mal, aquele troço não está te fazendo bem. Então, por mais que tenha um professor bonito, uma professora linda, gritando e um monte de gente fazendo, se o teu corpo te avisar, você vai parar. Então, quando eu falo quando eu falo que não é para qualquer um, é na questão da narrativa, é na questão da conversa, é na questão do approach, é na questão de considerar quem você é e não colocar você numa forma que está ali. Eu acho que essa é uma das mudanças mais sensíveis que eu vi nos mais de 20 anos de trabalho que eu tenho como personal, é o quanto as pessoas estão cada vez mais dispostas a ouvir o que está lá dentro. E como é legal quando tem uma proposta profissional, uma equipe de profissionais, multidisciplinar que seja, que faz eco com isso. Manda lá, Andressa, suas considerações. Eu acho que o Ivan está certo mesmo. A gente tem que ouvir e sentir as nossas limitações, mas não colocá-las como limitações, e sim como uma forma de chegar mais adiante, sem ter interrupções desagradáveis. As surpresas que, na verdade, a gente pode ter fazendo as coisas de qualquer jeito, que seja assim, não quero saber. Tem que se observar na questão do que eu falei de se amar mais, também inclui isso, a gente saber fazer uma leitura da nossa situação atual. Eu vou dizer que, como eu disse, dia 31 iniciou, então a semana foi produtiva. Hoje mesmo consegui fazer bons exercícios, então de volta à tona total. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu gosto sempre de retomar um ponto que para de olhar o que você não fez e começa a olhar que agora dá. Acredita um pouquinho em você. Eu contei num dos episódios passados aí, o anterior ou dois para trás, que eu tinha colocado a meta de aprender a assoviar e aprendi depois do que isso. Eu tenho algumas histórias legais para compartilhar e te encorajar a dar um show no sedentarismo e aprender o que você quer aprender. Eu conheço um cara que aprendeu a lutar jiu-jitsu com 45 anos. Hoje ele é faixa preta e disputa campeonato mundial master. Eu tive o privilégio de ensinar uma senhora aos 73 anos que tinha medo de água a aprender a nadar. Ela aprendeu a nadar em uma aula de 45 minutos, ficar sozinha na piscina, entendeu como o corpo funcionava, uma aula. E tem casos de pessoas que depois de uma doença se descobriram para curar um estágio de perda de massa óssea na região lombar, ativas e muito mais dispostas para a vida. Logo, coragem. Encare que daqui 5 ou 10 anos, provavelmente você vai estar muito melhor do que você está hoje, comparativamente, se você estiver sedentário ou pouco ativo. Tá bom? Para a gente fazer a rodada final aqui, eu vou mudar a ordem, falo eu, Andressa, depois o Ivan, e o Ivan já encerra o episódio. Eu treinei dia 24 de dezembro, acordei um pouquinho mais cedo, estava na casa da minha irmã, meu cunhado foi fazer junto comigo, só o peso corporal, fizemos 7 exercícios e mantenho ativo. Hoje, especificamente, eu não treinei, como ontem fiz meia hora de remo, musculação mais bike anteontem.
O que eu fiz hoje foi uma caminhada de 17 minutos, mais 7 minutos para ir para o trabalho, mais 7 minutos para voltar de bike, essas pernas, essa bike alugada, e voltei mais 17 minutos. Então, deu 40 e pouquinhos minutos de atividade física. Não necessariamente estruturada e tudo certo. Diga aí, Andressa, o que você fez. Já falei, agora é o Ivan. Então, bora. Já treinou hoje, está tudo certo. Conta o que foi que você treinou. Você falou que treinou. Eu fiz o terra, meu favorito, pedalei um pouquinho, alguns exercícios de braço, já que temos lesões em todas as articulações praticamente, então tudo é foco. Manda lá, Ivan. Pô, eu tô experimentando depois de um bom tempo, não sei se é ausência, mas uma redução drástica da dor nas costas. A dor no ombro curou, dor no joelho também não tenho mais. Então, tenho podido correr todo dia. Até marquei o Show Sedentarismo hoje, numa postagem que eu fiz com o meu Garmin. Tá marcado lá no Instagram, @showsedentarismo, o meu resuminho de hoje, né? Eu não lembro o que eu fiz no dia 24, já ficou no ano passado para mim, dane-se. Quero saber o que eu vou fazer amanhã se continuar um solzinho gostoso, que é corrida, piscininha aqui no prédio, comer, beber gostoso, e é isso aí. E tenho feito uns pezinhos também, kettlebell, umas coisinhas simples, né? Tô entendendo que eu tô no momento de me afastando da criptonita, né? Para depois o super-homem poder aparecer. É isso. Boa. É isso, encerramos. Muito bem, não podemos encerrar para baixo assim. Poxa, começo de ano, agarra suas promessas, pega que você valoriza mais, pensa na sua família, se tem filhos, em ser bom exemplo para os seus pais, seja lá quem for, e dá um show nesse sedentarismo. Vai, começa o ano bem. É Todo isso dia a aí. dia. E é isso. E é uma coisa assim, a vida, o negócio da vida, a vida é todo dia, né? E se a vida é todo dia, se você não fez nada hoje, você pode fazer amanhã. O problema é se você passar um ano inteiro restartando 365 dias. Se bem que não é nenhum problema. Se for isso que você precisa para em 2021, então, ter reunido a energia para tocar o pau, para mandar ver, então beleza, mas pensa, a vida é todo dia, se é todo dia, tem o amanhã. O sol vai nascer amanhã. Não deu para fazer hoje? Vê amanhã. Vê o que dá para fazer. Tem 1 milhão de dicas aqui, nós três aqui, a gente quase que espremeu tudo que a gente podia aqui de início de ano. Em nome do Show Sedentarismo, obrigado por ter ouvido, assistido. A gente se vê na semana que vem. Um beijo, um abraço forte para todos. Tchau. Beijo.